O pastor, né, eu estava um pouco afastado, fiz um tratamento espiritual e eu fui meditando assim, quando o Breno me fez o convite, né, a honra de poder ministrar aqui para os irmãos, e eu me perguntei a Deus, o que eu vou falar com os irmãos? Não sou um talentoso igual o Breno, um sábio igual o Paulo, né, não nega o meu pastor aqui, mas a gente conduz a palavra do Senhor conforme a presença do Espírito Santo. E por que eu escolhi, né, Marcos 2? Que ali em Marcos 2 vai falar do paralítico. Acho que ela não fala, não, Cafarnaum. E o que me entrega essa mensagem de falar que é o evangelismo? Porque o primeiro passo, ele já fala, Jesus estava em casa. Então o primeiro passo para a gente poder ser um bom evangelho, ser um bom cristão, a gente tem que estar na casa. Então nós temos que buscar a casa do Senhor, nós temos que buscar a Ele. Então tem muitos cristãos aí que quer evangelizar, que quer buscar almas, né? Seguindo aí no TikTok, seguindo as redes sociais, né? Fica aí vendo televisão, né? Então eles acham que eles estão vendo aquele evangelho, né? Aí o pastor fala lá que vai acontecer, tem gente que faz aquela, eu falo que é maluquice, né? E faz aquela oferta, compra aquele pingente, compra aquela coisa ali, mas não vem para a casa do Senhor, não está buscando aqui em casa. E ali ele fala que Jesus falava a palavra. Então, na casa do Senhor, você vai buscar a palavra verdadeira. O que me intriga, que a gente tem que buscar, porque às vezes a gente fica tão correria em casa, no mundo ali do dia a dia, trabalho, né, com escola, com as coisas, que a gente às vezes nem para ler a palavra. A gente nem para ler. Às vezes eu não levo ler, eu mesmo às vezes passo uma semana sem ler a Bíblia. Eu não levo. Eu às vezes passo a semana. E às vezes aqui você ouve aquela palavra, você vê que, né, o pregador aqui leu para o leitor, lê a irmã que deu uma passagem bonita, né, aqui também. Então, ali já fala que Jesus busca a palavra. E foi mais intrigante ainda falando do Evangelho, que esse rapaz vinha sendo carregado por 4 pessoas. E o que me intriga? Porque a gente vê assim, dentro da casa, igual o Breno comentou aqui, né, sobre você olhar para o lado, ver a câmera vazia, que eles estavam carregando esse paralítico. Mas o que me intrigou na Bíblia, e eu no estudo, não fala o tempo que eles carregaram, não fala se foi um dia, se foi uma semana, se foi um mês. Às vezes a gente vai ali, conversa com uma pessoa, fala do amor de Jesus, mas a gente não continua insistindo. A gente não continua deixando a pessoa, vamos tomar um sorvete um dia desse, aí começa a falar de Jesus, vamos dar uma caminhada, fazer uma caminhada desse, né? Tomar um café, tomar um caldo de cana. Às vezes a gente vai ali, fala para a pessoa ali e abandona ela, não fala, mas o que levou esse texto gostoso foi o seguinte: a fé deles. E Jesus ainda fala, a fé dos seus amigos te carregarem, dos seus amigos estarem. A Bíblia fala, né, elas no relato, da salvação individual. Então eu tenho que buscar minha salvação, o pastor busca nele. Mas a Bíblia fala que a caminhada é em conjunto. Então, se eu não der a mão no pastor para caminhar com ele, no dia que ele está cansado, no dia que ele está aí, né, chateado, às vezes com alguma coisa, às vezes, né, preocupado com alguma coisa, família, né, serviço, a igreja mesmo, o nosso ministério. Então a gente temos que seguir, estamos ali lá da lei. Isso me fatiga, porque os 4 carregaram ele. Os 4 estavam carregando ele por um tempo ali, ouviram falar que Jesus estava em casa, então eles foram na casa, não era para, vamos dizer assim, vamos atrás de Jesus, foram para casa, para a igreja. Que onde Jesus parava era uma igreja, a casa era uma igreja. A Bíblia relata isso, né? Que nós vamos para a casa do meu Pai, para o templo. Então, Jesus, quando ele fala com essa samaritana, aonde é de adorar? Aonde é o lugar de adorar que você fala? Porque os judeus falam que é lá em Samaria, é lá no templo, é lá que é o tempo de adoração, é lá que tem que buscar o Pai, mas vai chegar um tempo que não vai ter mais o templo físico. Você vai espelhar onde? Então, onde Jesus chegava, Jesus fazia o tempo dele, Jesus fazia aquele momento ali, fazia a casa do Pai ali, transformava. E isso foi isso o quê? Jesus falava a palavra. Então, nós temos que buscar a palavra, nós temos que buscar esse evangelho, nós temos que prosseguir. E uma coisa que também foi deixando mais maravilhoso no texto também, que eles foram ali lutando ali, levando
Chegou ali, olharam pela porta, estava cheio de gente, não conseguia entrar devido à multidão ser tão grande, que eles olharam e fizeram assim: ei, vamos pelo telhado não tem ninguém. Então teve mais, irmão, mais gente assim, né? Quem trabalha no hospital, quem veio acamado, subir, né? Como que subiu aquele paralítico, como que eles conseguiram chegar com o paralítico em cima, descer aquele paralítico. Então ali, irmãos, ali foi mostrando um evangelho, um modo de evangelizar, porque eles se agarraram ali aquela alma, que a Bíblia nos relata. Jesus fala que a nossa alma tem valor. O valor que uma alma tem quando ela é desperdiçada nesse mundão, que é levada embora, que é ceifada. Como Deus ia ficar ali triste, porque ele veio, né, deu a vida dele por nós, deu aquela vida indo embora, assim, sim, às vezes a pessoa não querer, né, seguir a palavra, seguir os caminhos do Senhor, e ali foi um ato de fé, e foi levando, e ali tinha pessoas que, né, tinham escrito ali, tinha pessoas que conheciam a palavra, e Jesus fala assim: ei, perdoados estão os seus pecados. E os Espíritos ainda falam: mas quem é você para perdoar os pecados? Porque só quem pode perdoar é Deus. E ele fala que na terra, o próprio paralítico fala que ele tem o poder e autoridade na terra para poder perdoar nossos pecados. Então Jesus veio para perdoar nossos pecados, para nos curar, para nos libertar, para nos salvar, como a gente fala constantemente. E eu fui lendo ali depois também em Lucas, e foi falar dos dois profetas, esses são ali que andavam no caminho, né? No caminho. Depois Jesus foi levado ao crucifixo, Jesus foi morreu, né? Enterraram Jesus, eles foram embora. Foram andando e foram conversando entre eles, perguntando por que Jesus não ressuscitou, por que Jesus não saiu daquela cruz. Quando às vezes a gente é cristão, a gente começa a conversar, né? E perguntar, às vezes, aquela dúvida, né? A curiosidade. E eles foram conversando. Jesus se fez do lado dele. E eles foram andando nessa um certo tempo que eles não reconheceram Jesus, porque seus olhos estavam fechados. Às vezes a gente está dentro da igreja, vê uma pessoa às vezes precisando de uma palavra apenas, um abraço, às vezes um conforto, às vezes uma caminhada, assim, às vezes uma caminhada para conversar, né, desabafar, e às vezes a gente está aqui do lado assim, não está percebendo, a gente fica tão focado assim, tipo, sai daqui, vamos para casa, sai daqui, resolver mais gente, e às vezes a gente não espalha para as pessoas. Às vezes dentro da nossa igreja, do nosso ministério, da nossa casa mesmo, às vezes você tem um familiar, um sobrinho, uma irmã, testemunha aqui do celular, né? O filho foi no celular, ele percebeu e acabou abençoando a irmã, a própria mãe, né? Mas assim, é uma bênção. É uma bênção. Você está aqui lá, às vezes você está falando assim, a pessoa tem 50 são dois, já passei por isso já. Você passa uma coisa, a pessoa olhar assim, trazer uma criança, querer um salgado e a pessoa não poder comprar, você comprar, popular ali, de coração, é uma coisa maravilhosa. O Espírito Santo na gente, a bondade do Senhor, e eles foram ali caminhando e não perceberam que era Jesus. Só que quando Jesus chega para ele e pergunta: o que vocês falam? O que está acontecendo? E eles falam: você não sabe, é um peregrino que aconteceu com Jesus de Nazaré, o único que era poderoso, profeta, perante aqui é o Senhor, um verdadeiro, homem limpo, honesto, justo. E assim, vamos mostrar o quê? Mais uma vez, sobre evangelismo, sobre mostrar o que é a obra. A gente estamos aqui e às vezes Jesus está do nosso lado, falando com a gente: faz isso, segue esse caminho, vai lá, faça isso. E ainda às vezes está tão ocupado, fazer perguntas: Senhor, cadê, Senhor, minha bênção? Senhor, cadê o Senhor que prometeu? Cadê aquela revelação? Ele está tão preocupado: Senhor, quero a cura para fulano, Senhor. Jesus está do lado, às vezes nos orientando, mostrando para nós o caminho, e a gente não consegue enxergar ele. E lá na frente, eu fui falar de Maria, quando Jesus é levado do sepulcro, né, que ela chama os discípulos para mostrar, chega Pedro e Paulo, e ela começa a sair para fora, ela começa a chorar. E eu sempre acho linda essa passagem dela, que ela está ali e começa a chorar, e Jesus chega para ela, ela também não consegue ver ele, porque ela está tão aflita no nosso sabor, está sofrendo tanto, e a gente não, às vezes não vê Jesus.
Jesus está ali do nosso lado, falando que vai dar cura, que vai nos libertar, mas a gente está tão, só pensa assim, vai morrer, não vai dar certo, não consigo tirar ele de lá, o alcoolismo, ele não vem para a igreja. A gente fica tão preocupado que Jesus está do lado ali, enxugando as suas lágrimas, como ele fala, né? Ele está ali do seu lado, enxugando as suas lágrimas, e a gente não consegue perceber. Em certo momento ele fala, mulher, por que choras? Quem buscai? Até aquela hora que reconhece ele, chama ele de Rabi, mestre. E mais abaixo ele fala assim para ela, não me detenhas. Esse é um versículo que mais me mata. Ele fala, não me detenha, eu ainda não subi para o Pai. Então, quando você estiver chorando, quando você tiver dor, Jesus vai estar do seu lado, Ele não vai te abandonar. Jesus, Ele não nos abandona, por hipótese nenhuma, Ele nunca vai te largar. O que Ele vai fazer é pegar o seu fardo e te ajudar a carregar. Glória. Porque Ele sempre falou que não seria fácil, mas nunca seria impossível. E às vezes a gente coloca falando que é impossível e acha que é fácil. A gente sempre inverte essa situação. E ali, nesse contexto, eu fiquei maravilhoso, porque aconteceu 3 coisas aqui maravilhosas sobre o Evangelho. Primeiro, foram buscar a palavra do Senhor, estavam em casa, então, nós buscaram a palavra do Senhor e achar a palavra verdadeira. E a Bíblia nos fala que lá nós temos que andar sempre 2 ali, porque se um fraquejar, o outro tem que ficar para apoiar. E eles ali foram buscando ali, não desistiram. Então, tipo assim, o que a gente é capaz de fazer por uma alma lá fora? O que a gente é capaz de fazer? Às vezes eu penso assim, nós temos que ser praticamente igual a Jesus, dar nossa vida pelaquela alma, pelaquela pessoa. E às vezes a gente se pergunta, nós estamos dando essa vida mesmo por uma alma, para ganhar uma alma, para trazer essa alma para cá? Nós estamos realmente? Então ali eu fiquei admirado, porque eles lutaram levando aquele paralítico. No outro versículo que eu li dos 2 iam caminhando, eles já tinham falecido, eles já tinham sido mortos, eles abandonaram e voltaram para trás. Assim, voltaram para casa andando e seriam esquecidos, porque quando ele esqueceu o Evangelho, não fala assim, disse, mas tem aquele triste que, não vou igreja não, vou ficar aqui hoje, o pastor, eu faço ação para cima de casa dele, faço tudo do meu lado, amém, eu gosto disso também, às vezes, dado lá para espiritual também ao Senhor, mas a unção de estar junto, e nós devemos realmente, Jesus falou, nós temos que estar reunido, não 2, 3 em casa ali, reunido, em comunhão com todo mundo, temos que estar, eu tenho que ter comunhão com o irmão Ezequiel, com o Paulo, com as irmãs aqui, com os jovens, com os adolescentes, nós temos que estar em comunhão com os irmãos, para poder seguir adiante com o Evangelho. E esse cara ali, então assim, tinha aquele paralítico que foi levado pelos amigos, tinha os 2 que estavam parados praticamente no caminho. Jesus não morreu, não deu nada, não se salvou, então vamos embora. E tinha a Maria chorando. Às vezes tem tantas pessoas aí fora que estão chorando aí, querendo desanimar, perdendo essa vida. Temos tantas pessoas que estão aí cegas, através da bebida, do álcool, das drogas, né, da doença. Não temos tantos também, às vezes amigos nossos, parentes nossos, né? Ele não fala que eu digo para ele pesquisar se eles eram parentes, se eles eram amigos assim, íntimos, se eram irmãos, para conseguir, né, chegar a um estudo mais aprofundado. Às vezes a gente tem pessoas assim que a gente consegue, às vezes, ajudar ali, levando uma oração, fala assim, irmão, vamos fazer oração na casa de fulano lá, um amigo meu, vamos lá, vamos fazer uns 3 dias de oração lá, amém, mano, vamos embora fazer a visita, vamos, amém, mano, vamos embora. E às vezes a gente vai lá uma vez, vê a situação, fala aí, para entrar nessa batalha não, se é a minha batalha e a minha, mas é dessa pessoa. Eu fiquei vendo essa passagem, e tão admirado, que ali eu comecei a perceber realmente a dureza do meu Evangelho. Eu comecei a perceber a dureza todinha, mesmo aí a minha invitação, que a gente acha que dá um conflito falar que Deus te ama, é só isso? Não é só isso não. Fica no trabalho de oração, fica no trabalho de conquista. É igual sempre o pessoal fala, Jesus ele dá a vaga. A
ele ensina a pescar, mas ele também te dá o alimento se você conseguir pegar. Tem pessoas que são pessoas de frente, que são pessoas que vêm aqui na frente e falam assim, né, conseguem falar, pregar, ministrar. Tem pessoas que ficam mais no fundo, tem pessoas que têm mais na oração. Tudo é um trabalho, a gente tem que conviver com todos, nós temos que buscar todos. Às vezes eu não sou um cara bom de palavra, mas eu sou um bom de oração, colo porque tem palavra, e ali vai, vamos caminhando, vamos buscando o Evangelho, porque esse é o verdadeiro Espírito do Senhor. A gente vem aqui pegar, buscar as almas. Eu creio assim, eu já tentei estudar sobre, uma vez eu estava até vendo um vídeo, né? O rapaz ele chama o pastor de mercenário. Mercenário, para quem assim, não sei se não conhece a palavra mercenário, é que ele trabalha pelo dinheiro. Trabalha. Então, assim, nada contra o pastor Pedro que eu falo aqui, mas assim, pastores que recebem ministérios aí, eu não sou contra, cada pessoa tem o seu modo de ver como é que está aquilo da obra. Só que Jesus ele fala que quando chegar lá no céu, pela medida da sua obra, você receberá um galardão. E o maior vitória do Senhor não é ouro, não é prata, porque isso, traça, ferrugem, tudo corrói. Mas a nossa maior vitória é ganhar alma para o Senhor. E o melhor disso tudo, que eu levei de tudo, foi quando Jesus morreu, Pedro, delegado de Jesus. Aí Pedro vem e fala assim, vou pescar, vou largar tudo, não sirvo para ser evangélico, vou embora. E quando Jesus reaparece, a primeira coisa que ele fala, chame meus discípulos, avise meus discípulos, e a Pedro. E eu sempre perguntei, Senhor, por que é Pedro? Porque ele pode ter me largado, mas eu não largo você. Você pode querer me abandonar, mas eu não abandono você. Você pode me trair, mas eu não vou trair você. Em hipótese alguma, você pode fazer o que você quiser, mas eu não te largo. Eu vou até o fim por você. Eu vou dar minha vida por você. Eu vou dar o meu melhor por você. Eu vi uma frase essa semana, eu até postei no outro lado, acho que você virar comigo, e fala assim, não abandone Jesus quando você pecar. Fique firme dele até você vencer o pecado. Então, se você pecar e negar Jesus, você será sozinho para enfrentar o pecado. Mas se você continuar com ele com você vencerá o pecado. O pecado nunca vai ser maior que você, porque Jesus ele sempre vai te guardar. Jesus sempre vai te guiar, sempre vai estar com você ali. E quando Jesus chega naquela praia, olhando para os seus amados, que estavam lá, discípulos, estavam pescando, alguém fala, olá Pedro, é o Senhor lá, Jesus lá na praia, é Jesus na praia. Pedro na mesma hora, se tira a sua veste, tira a sua veste e se lança ao mar. E na tradição dos judeus, né, quando você rasga a sua veste, você está se humilhando, você está pedindo perdão, né? Te pede perdão. Então tinha essa tradição, o judeu tem a tradição de se rasgar as vestes, como Davi, né? Davi mesmo, quando é anunciado que seu filho é morto, ele rasga as suas vestes, né? Se ajoelha, levanta a poeira e continua. Só que a maior, assim, eu falo arrependimento, uma interpretação minha, o maior arrependimento, eu falo assim, na Bíblia, foi quando o véu foi rasgado. Só que o véu foi rasgado, a gente tem essa impressão assim, Jesus morreu e o véu é rasgado de cima a baixo. Só que quem rasga o véu não é o Jesus, não é o Filho, não é o Filho, pelo estudo não é. Quem rasga é o Pai. Deus rasga o véu. Ele é a graça do seu Filho nessa terra sobre nós. Aí Deus vai e rasga o véu, de cima a baixo. Aí você fala assim, por que, Júnior? Né? Porque eu falo assim, estudando pela teologia, irmãos.
Porque para Jesus rasgar o véu, teria que ser de baixo para cima. Mas o Pai, Ele olha para a gente e vê a graça, a frente do seu Filho, rasga o véu, nos adora pelo amor dele, pelo sangue derramado na cruz. E nessa noite, né, não vou fazer a noite do mal mais, mas vamos pegar quando a gente for deitar, quando a gente for sair, quando a gente acordar, quando a gente abrir nossos olhos, quando a gente se olhar no espelho, vamos olhar e pensar bem assim: esse evangelho que eu estou fazendo é o evangelho que vem para as almas, é o evangelho verdadeiro que Jesus quer, é aquele evangelho que vai me ajudar a fortalecer ainda mais a minha fé, vai me ajudar cada dia mais a mostrar, como o Breno falou aqui, que a Bíblia fala também que nós somos espelho. Então, quanto mais você tiver fé, quanto mais você buscar, a gente vai olhar para você e vai falar: nossa, aquele rapaz ali, nossa, eu queria ser um cara de fé igual a ele, buscar igual a ele, eu queria não falar ser ele, a gente vai chamar modo de interpretar, mas eu queria fazer as coisas do Pai. Eu começo a olhar e começo a andar, a buscar ainda mais. Então, nessa noite, o Espírito do Senhor possa recordar nossos corações e nos refletir. Eu vou dar o nosso total de pé para a oração.